Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o conteúdo de história das páginas 233 até a 240. Bora? Abrindo os livros, 233. Vamos lá. Você deve ter escutado falar que os espaços de um município, seja na área rural ou na área urbana, são divididos em públicos e privados. Nesta aula, iremos estudar o que demarca essa divisão dos espaços e veremos quais podem ser eles. Também vamos conhecer os espaços de conservação ambiental. Espaços públicos. Os espaços públicos são aqueles que, de um uso comum e posse de todos. Eles são de responsabilidade do governo, que tem como obrigação manter e sempre buscar melhorar para que toda a população possa desfrutar dele. Alguns exemplos de espaços públicos são ruas, praças, escolas, hospitais, bibliotecas, bancos e etc. Nas imagens abaixo, há mais de 2 exemplos de espaços públicos em que guarda em sua estrutura diversos objetos históricos e foi residência da família imperial, e o outro que se destaca pela paisagem natural. Primeiro, o Palácio Imperial, Palácio de Verão da Monarquia Brasileira, que fica em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e a Praia do Leblon, também aqui no Rio de Janeiro, tá? 2 espaços, dois exemplos de lugares públicos, tá certo? Página 234. E só lembrando que o espaço público é um lugar que a gente não precisa pagar para a gente ter acesso a ele, tá? Os espaços privados pertencem a pessoas específicas ou empresários que compram estes espaços e são normalmente mantidos por esses donos. Exemplos de espaços privados: prédios, casas, lojas, shoppings, escolas particulares, como a nossa, hospitais particulares, farmácias, empresas e etc. Veja outros exemplos: supermercados e confeitaria, tá? São outros 2 lugares que são privados e que a gente entra, e para a gente adquirir alguma coisa ali, nós precisamos pagar por isso, ou por aquilo que a gente deseja, tá? Espaços de conservação ambiental. Os espaços de conservação ambiental são áreas naturais protegidas pelo município, estado e o governo federal, ou seja, são de responsabilidade da esfera pública. Exemplos: parques, reservas e florestas. Aqui a gente tem o Parque Tanguá, que fica em Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil, tá? Página 235. Atividade resolvida. Qual a relação dos espaços públicos e privados com os serviços públicos e privados? A relação é que os espaços públicos e privados ofertam os serviços públicos e privados. Ou seja, os serviços públicos são realizados pelos funcionários nos espaços públicos e os serviços privados são realizados pelos funcionários dos espaços privados, cada qual dentro do seu lugar. Se for um espaço público, os funcionários são públicos, passaram por uma prova para estar ali para atender aquela determinada população. No privado, são contratados, né, pelo aquele determinado local para trabalhar ali em determinada função, tá certo? É importante falar que os espaços privados também podem ser de utilização pública. Por exemplo, shoppings, supermercados e bancos, eles são propriedades privadas, pois são de uma pessoa ou de um empresário. Porém, todos os cidadãos que queiram utilizar dos serviços desse espaço podem ir até o local. Por exemplo, a gente vai no shopping, é um espaço privado, tem um dono ali. Mas se a gente vai no shopping ou a gente vai lanchar, a gente tem que comprar.
Ou a gente vai numa loja de eletrodoméstico, a gente também vai ter que pagar para comprar alguma coisa ali dentro. É um espaço privado, porém de acesso ao público, tá? Vocês vão fazer os exercícios da página 235, 236, 237, 38, 39 e 40, tá? Então, façam direitinho, com atenção, tá bom? Beijoca!